Anteriormente, discutimos filogenia e a árvore da vida. Ao fazermos isso, delineamos a maneira como classificamos os organismos vivos. Chamamos de taxonomia. Em ordem crescente de especificidade são eles: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Cada organismo vivo pertence a uma espécie específica. Muitas espécies podem ser do mesmo gênero, muitos gêneros podem ser da mesma família e assim por diante. Então, para começar de forma ampla, existem três domínios da vida: bactérias, arqueias e eucariotos. Os dois primeiros contêm apenas procariotos unicelulares, abordados em microbiologia. Eucária contém todos os organismos eucarióticos, então é disso que estamos falando aqui. Agora, em 1866, foi proposto que havia quatro reinos eucarióticos. Eram eles Animalia, Plante, Fungi e Protista. Embora esse sistema ainda seja ensinado ocasionalmente, ele foi considerado impreciso por algum tempo. Isso se deve, em grande parte, aos protistas consistentemente confusos, que na verdade não representam um reino unificado. O termo protista é polifilético e deve ser evitado. É essencialmente um termo de lixeira, o que significa que foi definido pelo que não incluía e não pelo que incluía. Ou seja, se um organismo fosse eucarioto, mas não fosse uma planta, animal ou fungo, ele era classificado como um protista. Com esse equívoco corrigido, podemos simplesmente reconhecer esses três reinos principais. Os fungos são abordados em micologia e as plantas são abordadas em botânica, mas os animais são o foco dessa série de zoologia. Então, o reino Animalia é onde passaremos todo o nosso tempo. Dentro dos animais existentes, existem muitos filos diferentes. E é aí que as coisas começam a ficar muito, mas muito complexas. Existem tantos tipos de animais e os critérios que usamos para categorizá-los começam a ficar confusos muito rapidamente. No entanto, devemos fazer o nosso melhor para seguir em frente. Então vamos falar sobre como podemos usar a filogenia para guiar nossa exploração pelo reino Animalia, o que nos permite chegar a um cladograma que se parece com isso. É importante ressaltar que esta é uma hipótese, uma proposta científica baseada na análise de dados, portanto, não é algo definitivo. Isso pode mudar no futuro. Pense nisso como um guia geral sobre a diversidade animal, um roteiro para nossa exploração. No entanto, independentemente da percepção imediata, ele foi projetado para incluir todas as espécies de animais conhecidas, ou seja, todos os animais existentes podem ser categorizados em um dos filos animais que aparecem aqui. Então, de onde veio esse cladograma? Foi publicado pela primeira vez pelos doutores Gonzalo Giribet e Gregory de Edgecombe em seu livro The Invertebrate Tree Life. É importante notar que os doutores Giribet e Edgecombe não criaram essa classificação sozinhos. A criação desta árvore foi uma tarefa gigantesca. É a síntese de uma infinidade de trabalhos e, pelo menos até hoje, representa a nossa compreensão mais atual da filogenia animal no mundo. Essa figura foi ligeiramente alterada em relação ao original, mas de uma forma que não altera a filogenia em si. Nós apenas trocamos a colocação de Quitenófora e Porífera e os reorganizamos um pouco para que sigam mais de perto muitos cursos de zoologia, o que significa que terminamos com os cordados em vez dos Brachiozoa, termos que logo serão compreendidos à medida que avançarmos pela série. Aqui está uma comparação da figura original com a nossa. Observe que os dois cladogramas transmitem a mesma informação, ou seja, sua filogenia é a mesma. A única diferença é a ordem aparente dos organismos. Algo que deve ser mencionado é que esta árvore parece diferente de outras que são propostas. Isso se deve, em parte, ao fato de que o número total de filos animais ainda está em fluxo, e, em alguns cladogramas modernos, há apenas 29 filos, enquanto em outros há até 36. Isso se deve a alguns animais criptídicos que dificultam a classificação, bem como análises recentes que decompõem filos extintos, como Mesozoa, que agora é dividida em Sêmida e Orthonectida, ou reclassificam filos como Pentastômida, que agora é considerado parte de Artrópoda. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nesse cladograma enorme, que será nosso guia à medida que avançamos nessa série. Toda essa nomenclatura assustadora ficará clara ao longo de várias dezenas de tutoriais, mas por enquanto, vamos tentar absorver o máximo que pudermos para obter algum contexto importante. Dê um zoom nesse canto aqui e você verá os filos Porífera e Quitenófora se ramificando ao mesmo tempo. Isso é conhecido como politomia, porque o organismo representado por esse nó interno tem mais de dois descendentes imediatos. Basicamente, isso significa que não temos certeza de quais desses filos são mais ancestrais em relação ao resto do reino animal. Há muito tempo, é amplamente aceito que as esponjas, encontradas no filo Porífera, eram os animais mais basais. Mas isso é enganoso. Novamente,
As esponjas não são verdadeiramente basais, pois vêm evoluindo há mais de 500 milhões de anos dentro de seu próprio clado. Da mesma forma que um orangotango não é um hominídeo basal comparado a um humano, assim como humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos são todos hominídeos. As esponjas não são algum tipo de animal mais basal. Os orangotangos são parentes igualmente distantes dos humanos, gorilas, chimpanzés e bonobos. Ou seja, Pongide é um clado irmão de hominídeo. Então, novamente, isso não significa que os orangotangos sejam mais primitivos, ancestrais ou basais. Da mesma forma, é melhor pensarmos nas esponjas como um clado irmão do resto do reino Animalia. No entanto, análises recentes colocaram as águas-vivas de pente encontradas no filo Ctenófora nessa posição. Não está claro se a hipótese irmã porífera ou irmã ctenófora está correta, mas muitos livros didáticos ainda colocam os poríferos como os mais basais e os coanoflagelados como o clado irmão do reino Animalia. Então, foi isso que fizemos aqui. Você verá que nossa próxima classificação envolve os grupos irmãos de placozoários, cnidários e todos os outros animais, ou seja, aqueles classificados como bilatéria. Há anos, há consenso geral que os quinidários são provavelmente o clado irmão de todos os animais com simetria bilateral, embora isso exclua os placozoários. O que estamos tentando transmitir é que a base da árvore filogenética animal ainda é bastante controversa. É possível que a disposição de porífera, ctenófora, placozoa e quinidária mude no futuro, mas por enquanto é com isso que vamos trabalhar. Continuando, notaremos que todos os filos restantes fazem parte de bilatéria, animais que demonstram simetria bilateral no desenvolvimento embriológico. No entanto, alguns animais, como muitos equinodermos, por exemplo, estrela do mar e ouriço do mar, não apresentam essa simetria quando adultos. O próximo nó que se ramifica após isso é Xenocelomorpha, que é considerado um grupo irmão dos Nefrozoa e inclui os clados Acelomorpha e Xenoturbellida. O clado Nefrozoa contém quase todos os filos animais e mais de 1 milhão de espécies existentes nomeadas. Os nefrozoários são então divididos em deuterostômios e protostômios. Para entender esses grupos principais, precisaremos observar o desenvolvimento inicial, onde ocorre a diferenciação das camadas celulares. Quando um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, ele se torna um zigoto, e uma depressão chamada blastóporo se forma no embrião. Animais como equinodermos e cordados são chamados de deuterostômios, ou segundas bocas, porque nesses animais a reentrância do blastóporo se torna o ânus do animal, e à medida que o blastóporo atravessa o embrião do animal, deuterostômio, ele cria o restante do trato digestivo, terminando na boca. Esses serão os últimos animais abordados nesta série e inclui alguns dos animais mais conhecidos, de tubarões e arraias, a gatos e primatas. Em outros animais, como vermes segmentados, moluscos e artrópodes, a abertura inicial do blastóporo geralmente se desenvolve à boca. Esses animais são chamados de protostômios, ou primeiras bocas. À medida que o blastóporo atravessa o embrião de um animal protostômio, ele secria o restante do trato digestivo, terminando no ânus. Esses animais protostômios podem ser divididos em dois grupos principais, os Spiralia e os Ecdysozoa. O grupo Ecdysozoa é monofilético. Todos os ecdysozoários possuem uma cobertura externa chamada cutícula, que é periodicamente descartada. Isso inclui nematóides, artrópodes, tardígrados, onicóforos e outros. Espiralha, por sua vez, inclui os moluscos, anelídeos, plateumintos e muitos outros. O termo espiralha refere-se à clivagem espiral, um padrão de desenvolvimento inicial encontrado apenas em membros deste clado. Espiralha inclui uma incrível diversidade de filos animais e é notoriamente mais difícil de definir com base na morfologia. Este clado em particular passou por muitas revisões drásticas em comparação com Ecdysozoa e Deuterostômia. É provável que haja mais esclarecimentos sobre o clado Spiralia, mas sua posição com o grupo irmão de Ecdysozoa dificilmente mudará. Agora, enquanto revisamos este cladograma, você provavelmente notou alguns filos com os quais está mais familiarizado, bem como alguns dos quais nunca ouviu falar. Os filos animais que contêm a grande maioria de toda a vida animal, às vezes chamados de 9 filos animais, são Artrópoda, que inclui insetos, aracnídeos e crustáceos, Molusca, que inclui caracóis, lesmas, cefalópodes, bivalves, Chordata, que inclui todos os animais com espinha dorsal, como cobras, pássaros, nós humanos e baleias, Plateumintes, que inclui os plateumintos livres e parasitas, Nemátoda, que inclui os vermes redondos, Anélida, que inclui principalmente vermes segmentados, como minhocas, Cnidária, que inclui os corais e água-vivas, Equinodermata, que inclui as estrelas do mar, e Porífera, que inclui as esponjas. No entanto, como você pode ver, existem muitos outros clados animais, e nesta série discutiremos todos eles. Agora, não vamos nos precipitar.
Antes de mergulharmos de cabeça nessa surpreendente rede de diversidade animal, precisamos cobrir a formação do reino Animalia. Então vamos avançar e obter um pouco mais de contexto evolutivo.